Finalmente chegou a tão anunciada reforma ministerial. O governo parece querer ampliar seu domínio sobre pastas importantes, mesmo com o balanço dos partidos aliados e a crescente da oposição. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. A companheira Gleice, ela já foi ministra-chefe da Casa Civil da Dilma. E eu fui um dos responsáveis pela que a companheira Gleice virasse presidenta do nosso partido. O pessoal fala, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Olha, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. A Gleice é um quadro muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleice. Então, ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Bom, depois da boa, a gente pode chamar de patinada, né, do governo no final do ano passado, o que está se mostrando pelos índices de baixa popularidade, agora no começo do segundo ano, a reforma ministerial parecia ser pensada para dar uma salvada no governo, assim, uma salvada na popularidade, pelo menos. No entanto, os movimentos que a gente está vendo é o Lula tentando abarcar mais ministérios para dentro do PT, né, para dentro da base aliada. Isso não seria um movimento inverso? Eu tenho a impressão de que o governo já está contando menos com apoios mais expressivos dos partidos que hoje compõem até a base, na esplanada dos ministérios, para 26, né? Talvez o Lula saiba que ele vai chegar à eleição, talvez mais popular do que ele é hoje, que é um momento de maior impopularidade que ele tem, e a gente sabe que o ano eleitoral é propício para políticas que tentam reverter um presidente impopular, isso pode dar algum ânimo na própria popularidade do presidente, mas talvez ele saiba que esses partidos que hoje compõem a base do governo e que estão identificados com o Centrão preferem muito mais, por N razões, apoiar um candidato mais à direita no pleito, né? Quando muito, até uma postura de certa neutralidade. Então eu imagino que o Lula já esteja pensando numa reorganização que consiga levar uma fidelização maior interna do PT. E aí por isso que eu acho que a nomeação da Gleisi, que talvez tenha sido a mais polêmica, substituindo o Padilha na Secretaria de Relações Institucionais, é entendida por essa chave, né? Sei que dentro do campo majoritário do PT existe uma certa resistência ao Edinho Silva, que é o potencial novo presidente do partido, ex-prefeito de Araraquara, que a Gleisi era uma das vozes mais vocais dentro do partido contra a presidência do Edinho Silva, e que talvez essa nomeação seja para enfraquecer a Gleisi internamente dentro do partido, ao dar uma secretaria de tamanha importância, restabelecer algum controle dentro do partido para trabalhar as eleições de 26. Né? Qual que é o lado, vamos dizer assim, quem que é a turma do Edinho e quem que é a turma da Gleisi? Pelo que eu entendo, o Edinho é apoiado pelo Lula fortemente, né? O Edinho é muito apoiado pelo Lula. Ele conta com a simpatia de alguns quadros do partido que tem uma formação ministerial no PT, tipo Haddad. O Palocci chegou a estar no evento que o Edinho... Opa, a gente apoia, então. A gente apoia, E o Edinho seria mais favorável a uma aliança mais parecida com 22, pelo que eu entendi. Inclusive, num dos eventos que ele promoveu, tinha um ex-tucano, se não me engano, Zé Aníbal. Ele é um cara que tem um trânsito maior com um centro democrático, uma aliança mais progressista. Enquanto a Gleisi, que eu acho que entende que não vai conseguir eleger um sucessor, mas talvez queira ter alguns cargos ali nas tesourarias, nos cargos diretivos do PT, já está mais próxima de candidatos, tanto parlamentares quanto ministros do Nordeste. Rui Costa, né, que eu acho que é o maior opositor ao Haddad hoje na esplanada dos ministérios, fala-se muito na Gleisi, mas eu acho que o maior opositor ao Haddad é o Rui Costa. Eu acho que se tem um nome que é antagônico ao Haddad e essa ala do PT que talvez esteja aberta a uma inclusão de novos quadros, é o Rui Costa, que ficou com essa função meio de gerentão, né? De carimbar a ideia ruim de ministro. Pelo menos o Lula disse isso publicamente, né? As ideias precisam passar primeiro pelo Rui Costa para depois serem formalizadas como PL ou como PEC. Então, ele acumulou muito poder dentro da esplanada dos ministérios, e eu ouvi, acho que foi num podcast da Piauí, que o Rui Costa é um dos caras que gostaria de ser candidato à presidência. No momento em que a Bahia vem sofrendo críticas e mais críticas da esquerda pela truculência, né, da polícia. Da polícia. Mas essa coisa, né, de se colocar a Gleisi, eu confesso que quando eu li
que a Gleisi ia para a Secretaria das Relações Institucionais, estava no meio do almoço, meu almoço meio que deu uma azedada. Eu falei, como é que em sã consciência um cara coloca uma figura combativa e arrogante, né? Ela tem esse perfil combativo. Isso não há dúvida, ela nunca negou isso. Tem Uhum. um orgulho muito grande para ocupar um cargo de conciliação e também porque ela vem, como você acabou de dizer, de uma linha discordante do Haddad e do PT. Uhum. Então, a última coisa que o governo precisava agora é alguém encarregado de fazer esse trâmite entre executivo e legislativo da Fazenda. Uhum. Só que aí vem um contra-argumento a tudo isso. Eu estava conversando com um colega na PUC, um colega muito próximo ao MST, Uhum. só para mostrar assim, que é um cara mais perto do governo, falando que, ó, e a gente conversando da Gleisi, tá? Ele falou, mas tem que lembrar uma coisa, a Gleisi foi uma pessoa que costurou o apoio da Frente Ampla. Sim. Uhum. E isso que é interessante. Será que ela é essa figura de fachada? O pessoal mete o pau nela aqui na frente e por trás, no fim há uma aceitação? Eu acho que não. Eu acho que a Gleisi, quando ela se mostra, acaba desfavorecendo, sabe? Os posicionamentos dela no Twitter, a maneira arrogante como ela fala, só enfraquece. Mas queria colocar esse contra-argumento também. Não, mas e indo nessa lógica do contra-argumento, pensando que a posição dela agora é de um negociador do governo, Uhum. talvez a aposta do Lula seja de uma negociação mais à la Donald Trump, tipo, mais dura, né? Mais forte No mesmo. porrete. Uhum. Porque se a gente pensar que a base aliada está buscando colocar as medidas mais polêmicas do governo em pauta no parlamento para tentar passar e melhorar a imagem do governo, Uhum. talvez seja essa a tática mesmo, né? Isso pode não funcionar, mas talvez seja essa a ideia. Porque parece mesmo uma ideia estapafúrdia, né? Colocar alguém que não tem o diálogo como primeira vista numa posição que é para dialogar, né? Uhum. Porque talvez seja isso, talvez seja mais combativa mesmo, talvez seja a nova postura do governo. Porque vocês falaram, talvez 2022 não ocorra de novo. Então talvez o governo esteja focando em uma autonomia maior, dos aliados. Sabe o que é curioso na trajetória da Gleisi? Eu tava vendo Celso Rocha de Barros falando, ele tem um excelente livro sobre o PT. Ele não enxerga a Gleisi como necessariamente a esquerda do Haddad por uma questão de princípios. No sentido de que a trajetória dela dentro do PT, ela foi secretária de reestruturação administrativa do Mato Grosso do Sul, entre 99 e 2000, quando o Mato Grosso foi governado pelo Zeca do PT. E a Gleisi Hoffmann, nessa função, fez um ajuste fiscal ferrenho. Ela era chamada de Thatcher do Centro-Oeste. Então, assim, ela me parece alguém muito mais pragmática nas posições dela, e talvez ela entenda que internamente no Partido Nacional Desenvolvimentismo ainda tem uma força muito grande, como uma bandeira, e dá voz a esse movimento que talvez seja majoritário dentro do partido. Mas eu não tenho essa convicção de que ela é isso em nível pessoal. Sabe? Ela me parece alguém que entende a política como essa marcada de posição, sabe? Dentro dessa relação amigo-inimigo, que é curiosíssimo, dentro do mesmo partido, né? Mas, assim, talvez ela entenda que essa crítica à esquerda seja necessária para pontuar a visão de um campo mais majoritário dentro do PT. Mas a função dela como ministra diverge da função dela como presidente do partido. Ela foi a presidente do partido no momento de maior dificuldade que o PT já enfrentou. Operação Lava Jato, Lula preso. Então, eu não tô 100% convicto de que ela vai manter a mesma postura como ministra que ela manteve como presidente do partido. Ela me parece alguém que também consegue domar ali as tendências divergentes. Inclusive, ela foi ministra-chefe da Casa Civil durante o governo Dilma, no primeiro mandato. Ela sucedeu o Palocci, que estava já com problemas jurídicos, infelizmente. Mas ela, na atuação dela no primeiro mandato da Dilma, eu não me lembro de nada, assim, fora do que você espera de uma carta programática do PT. Eu fiquei pensando agora, né, que você lembrou que ela foi a presidente do PT no momento de maior porrada do partido, né, que tudo isso aconteceu. E uma coisa que sempre se criticou no PT, fosse você mais próximo do PT ou antipetista de fato, enfim, era que o PT não fazia autocrítica, o PT não fazia abertura, e o PT que seguia na mesma linha, né? Então o Lula estava preso, o Lula era o candidato, sempre defenderam a honra e a inocência do Lula e assim por diante, e tantas outras coisas, né? E no final das contas, deu certo. Porque o PT voltou ao poder, o PT governa o país hoje de novo, com o Lula de novo. Então, assim, pode-se fazer várias críticas a essa posição do PT e do PT dirigido por ela.
Mas não dá pra falar que não deu certo. Sim, O partido conseguiu. E isso é mérito dela. mérito dela, e eu acho que a gente vê isso nas recompensas que o Lula dá a aliados que estiveram próximos a ele nesse momento. A Gleisi e o Haddad foram os que mais visitaram o Lula durante o ano que ele teve preso em Curitiba, porque os dois têm a carteira da OAB, então iam na condição de advogados e tinham um trânsito até maior com ele. O Padilha também foi uma das figuras que teve do lado dele o tempo inteiro e sai de uma articulação política para voltar para o ministério onde ele já tinha atuado antes, né? E o Zanin, que foi advogado do Lula, foi para o STF. Assim, me parece o Lula entender que a crise que o PT passou, ele não só continuar de pé, mas retornar à presidência da República pouco tempo depois, precisa premiar aqueles que conseguiram conduzir o partido nesse contexto. E eu acho que até a premiação da Gleisi foi tardia. Eu acho que ela imaginava que seria contemplada com o ministério já em 22, e ela não o tem. Agora, voltando a essa coisa da reforma ministerial, foram 3 nomes, né? Porque a Anísia sai, e acho que eu entendo, eu fiquei chateado com a saída da Anísia, que era uma ministra técnica. Mas você colocar o Padilha, né, como forma de recompensa e como um cara que gerou muito conflito na Secretaria de Relações Institucionais, sobretudo com o Lira, é o melhor jogo político dentro do possível. O Padilha num lugar que ele já conhece, num lugar que ele tem bastante experiência, porque ele é um nome importante da saúde pública brasileira. Então, nesse sentido, foi o melhor jogo dentro do possível. A Gleisi pode dar certo, pode ser um desastre. Todos os jornais, vídeo Estadão, tá valendo hoje, acha que quem não saiu do Centrão agora é a hora de sair com a Gleisi. E o meio, que eu falei, já falei 2, tem o 2,5, é essa história do Lula querer nomear o Boulos. Que porra é essa? Pois é. É isso, né? O cara perde vergonhosamente aqui no estado. Desculpa, foi vergonhoso. A derrota do Boulos foi uma. O Boulos, ele não é eleitoralmente vitorioso. Assim. Eu vejo que ele tem eleitores muito firmes, mas ele não passa da bolha, assim. Não rola. Não pode, não. O cara consegue sofrer resistência do PT. O PT fala, não, é assustador, pelo amor de Deus. Assim, se o Lula indicar o Boulos, o PT afoga. Estão em delírio, com delírio negativo com isso. E o Boulos, assim, sei lá, tem seus méritos, né? O cara tá brigando com gente no Twitter por especulação de ministério. Uhum. Ele nem foi nomeado, só ventilaram o nome dele, o pessoal da direita, claro, começou a bater nisso. Ele começou a responder, sabe? Não tem preparo nenhum pra fazer um negócio desse. E ele ocuparia o quê, né? Que ministério seria apto para ocupar? Secretaria-Geral da Presidência, que é o Márcio Macedo hoje, que tinha sido cogitado, inclusive, para perder o cargo e a Gleisi assumir esse, que foi todo mundo foi pego de surpresa quando ela apareceu na Relações Institucionais, né? O que ele vai fazer com o secretário-geral? Não, mais do que isso. O PT vai dar a Secretaria-Geral pro pessoal? Só tem o quê? Um ministério? Não, tem 2. Tem a Aniele e tem a Sônia Guajajara. Isso. E não dá um ministério, né, mano? Que são ministérios que não aparecem. Ministério para base. Talvez seja uma troca 2 em 1. Eles tirem os 2 ministérios, porque a Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo atual organograma, tem ficado mais com a base mesmo, pelo que eu entendi da atuação do Márcio Macedo. Inclusive foi o que se justificou quando estava pensando em pôr a Gleisi lá, de que, bom, ela é alguém que tem mais contato com a base do partido, com os movimentos sociais, enfim. Agora, no caso do Padilha, não sei se vocês viram as fotos dele, como ele estava aliviado, deixando o cargo, né? O Thomas Trauman tem aquele livro O Pior Emprego do Mundo, né? Ele fala dos ministros da Fazenda. O ministro da Fazenda ainda é o pior emprego do mundo, pelo menos em esplanada dos ministérios, mas a articulação política do governo na atual conjuntura é o segundo pior emprego do mundo, né? É muito difícil. É um Congresso muito mais fortalecido, é um Congresso muito mais oposicionista, né? Tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista ideológico. Então, para qualquer articulador político, a tarefa seria hercúlea. Eu ouvi, não lembro aonde, que o PT chegou a cogitar o Jacques Wagner, mas o Jacques Wagner nunca aceita, né? O Jacques Wagner é esse cara que é cogitado para inúmeros cargos, ele inclusive foi um dos nomes que teria sido apontado antes mesmo do Haddad concorrer em 18 à presidência, naquela chapa dele sair como vice, e o Jacques Wagner já declinou em 18. Então ele me parece alguém bem pouco motivado para voltar a ocupar cargos da esplanada dos ministérios. Mas talvez o Jacques Wagner, pela experiência política e pelo perfil, fosse alguém que conseguisse dar esse tom que eu imagino que o Lula queira para a articulação política da Gleisi, que é
recuperar a base, quase excluindo a questão parlamentar, não pensando mais em formar uma coalizão tão majoritária do ponto de vista congressual, mas tentar passar medidas que tornem o mais popular e mais competitivo, principalmente com eleitores até 2 salários mínimos, né? A gente vai se debruçar mais nisso sobre outro programa, mas talvez a escolha da Glaze sinalize isso, ó, a gente vai dar prioridade para políticas do PT, e políticas do PT sempre são entendidas como visando essa fatia do eleitorado, se tornou fiel desde a primeira vitória do Lula em 2002 e é o que manteve o partido competitivo do ponto de vista da presidência da República por 2 décadas, né? E se indo nessa linha pra gente ir pros finalmente do programa, vamos aqui dar uma cornetada. Quais ministérios vocês acham que vão acabar sendo trocados? Como é que vai se dar isso aí? A gente falou bastante da Glaze, a ministra da Saúde já foi, mas enfim, acredito que tem outros ministros que vão estar na mira da reforma. Eu falo isso porque eu vi, desde que começou a ventilar a reforma ministerial, a gente até comentou isso num dos primeiros programas aqui, que a Simone Tebet sumiu do governo. A gente até falou que eu falei inclusive, que sem o Haddad parecia que não tinha governo, que os outros ministérios pareciam que não faziam nada. E aí começou a ventilar a reforma ministerial, malandro, eu só vejo notícias da Simone Tebet. No Estadão, na Folha. Mas aparecendo como uma boa figura. Os resultados do PIB não mentem, né? Ela comemorou. E nessas eu fico pensando, pô, então deve ter outros ministérios, outras figuras menos polêmicas, que devem estar com a corda no pescoço também. Grandes pastas, Rui Costa, Haddad, esses caras vão sair. O nome mais fácil de sair, e sair sem sair, né? Porque esse cara tem uma... E olha que eu vou dizer, o cara que melhor faz a comunicação, por incrível que pareça, né? Porque não é do feitio dele. O Alckmin tem um Instagram, além de ser hilário, muito produtivo. Você é fã do Instagram do A Alckmin? rede social do Alckmin é brilhante. O picolé de chuchu fazer meme, eu acho genial. Mas assim, ele sai sem sair, porque ele deixa o ministério dele e vai para vice-presidência. E o ministério dele não é de se jogar fora, é indústria e comércio exterior. E você falou da reforma ministerial começar com a saúde, na verdade começou com Sidônio Palmeira, né? É verdade. Se a gente está falando de comunicação, ele foi o primeiro que talvez também sinalize o que o governo entendia, que tinha um problema de comunicação com o Paulo Pimenta lá. A Simone, que você mencionou, eu vi uma pesquisa da Atlas e ela aparecia como a ministra mais bem avaliada entre todos, na esplanada dos ministérios. Ela parece colher os resultados positivos da economia sem o ônus, que tem ficado pro Haddad, né? Todas as polêmicas que a economia passou nos últimos anos, o Haddad tem sido muito mais responsabilizado que ela. Agora, em relação a ministros demissionários, ministros que... Eu concordo com o Pedro, eu acho que ele não vai fazer uma troca tão grande quanto trocar saúde e secretaria institucional, porque já são trocas muito grandes. Ele já trocou 2 pastas importantes. Eu acho que tem alguns nomes que desagradam o governo pelo ruído de comunicação, que são o Carlos Lupe, que está na Previdência Social, e o Luiz Marinho, que estão no Trabalho e Emprego, mas parecem 2 pastas difíceis de você comportar alguém de fora desse campo PT, PDT, né? Então, não seriam trocas tão substanciais se elas fossem feitas. Agora, dizem que o governo teria interesse em incluir o Arthur Lira ou alguém próximo do Arthur Lira no governo. Eu não sei se isso ficou para trás, se isso era um desejo antes da queda de popularidade do governo, onde acreditava-se que talvez essa nomeação pudesse melhorar a articulação com o Congresso Nacional, mas se essa ideia se manter e eles estiverem pensando em nomear alguém próximo ao Arthur Lira, eu imagino que ele vai almejar uma pasta de alguma importância. Minas e Energia, que está com o PSD, não me surpreenderia, né, o Alexandre Silveira. Mesmo portos e aeroportos, com o Silvio Costa Filho, que é dos republicanos. Talvez uma articulação nesse sentido, né. De resto, como aconteceu em todo o governo Lula, o nome do ministro que vai ser demitido vai começar a ser fritado um tempo antes. Todos tiveram essa característica, então acho que se a gente tiver alguma troca, a gente vai ver o nome desse ministro começar a aparecer, Folha, Estadão, Globo, nos próximos dias, até que eventualmente se torne inevitável a troca, né?